dia, aluno, bom dia, aluna. Sejam todos mais uma vez bem-vindos a um Se Liga na Educação. Eu sou a Débora, professora de Química, e hoje nós vamos mergulhar um pouquinho na jornada de massa molecular ou massa molar. Bom, dentro desse tema, eu quero trazer para vocês um pouquinho do conceito de mol. Eu sei que vocês reviram isso um pouquinho ali no final do primeiro ano, alguns no início do segundo, mas afinal de contas, o que é mol? Bom, mol é uma unidade de medida utilizada para expressar a quantidade de matéria microscópica como átomos e moléculas. A quantidade de matéria presente em um mol é de 6,02 vezes 10 a 23 entidades. Bom, antes de você surtar, fica calmo. Então, olha só, mol, na verdade, é uma unidade de medida. Uma unidade de medida de contagem. Eu tenho uma quantidade específica quando eu falo mol. E qual que é essa quantidade? 6,02 vezes 10 a 23. Ai, Débora, eu não sei muito bem qual é esse número. Você coloca 6, o 0, o 2 e completa com mais 21 zeros. O número é enorme, não é mesmo? Então, olha só, por isso que na química nós precisamos ter uma unidade de medida que faça referência a essa quantidade tão grande de moléculas, átomos, íons, enfim. Bom, eu costumo fazer uma analogia que fica mais fácil de você entender o que é mol. Pensa na dúzia. Se eu falar uma dúzia, todo mundo entende que são 12 unidades. Bom, se eu tenho uma dúzia de ovos, eu tenho 12 unidades de ovos. Se eu tenho uma dúzia de melancia, eu tenho 12 unidades de melancia. Mas se eu for na granja e pesar os 12 ovos, e eu for no hortifruti e pesar as 12 melancias, será que a massa vai ser igual? Óbvio que não, né? Então, o peso da melancia vai ser muito maior do ovo. Mas por quê? Porque se trata de melancia. Então, quando eu tenho um mol de uma coisa, se eu mudo essa coisa, se eu mudo essa entidade, eu posso mudar também a massa referente àquela coisa, àquela entidade, ok? Então, nós vamos pensar no seguinte. Eu tenho um mol, ou seja, 6,02 vezes 10 a 23, aí nós vamos fazer átomos aqui de oxigênio, representados por essas bolinhas vermelhas, ok? E o mol de moléculas de água, representado pelas bolinhas vermelhas e brancas. Então, aqui eu tenho a mesma quantidade de oxigênio, átomo oxigênio, e tenho a mesma quantidade de molécula de água. Então, os dois têm a mesma quantidade. Porém, será que a massa desses dois é a mesma coisa? Nós vamos ver isso mais para frente, tá bom? Bom, esse mapa mental que eu trago aqui, eu trago várias informações a respeito do mol. E isso vocês podem até fazer uma revisão mais para frente a respeito disso. Aqui eu quero trazer para vocês 3 informações importantes. Primeiro, o mol ele representa a quantidade de matéria. E essa quantidade de matéria, seja ela íon, átomo, molécula, cátion, enfim, ela pode ser representada pela letra N minúscula, ok? Outra informação, aquilo que eu já disse antes, é que ela indica uma quantidade, que é 6,02 vezes 10 a 23 entidades, que pode ser qualquer uma dessas que eu já citei. E algo interessante também de citar, que é o volume molar, ou seja, quando eu tenho na CNTP condições normais de temperatura e pressão, um gás, seja ele qual for, ele vai ocupar o mesmo volume no espaço. E esse volume é 22,4 litros. Então, quando eu falar de volume molar, eu estou me referindo a gases, compostos gasosos, ok? Muito bem. Bom, mas enfim, a nossa aula é sobre massa molecular ou massa molar. E o que seria isso? Bom, molar vem da palavra molécula, mas o que exatamente seria uma molécula? É o conjunto de átomos que se liga por meio de ligações químicas.
É possível calcular a massa de uma molécula pela soma das massas atômicas de cada átomo que forma a respectiva molécula. Então, molécula é justamente quando eu tenho elementos químicos, ou seja, aqueles elementos da tabela periódica, se unindo através de ligações, e essas ligações fazem a formação da molécula, ok? E para a gente descobrir essa massa, nós precisamos ter acesso à massa atômica, ou seja, a massa que está na tabela periódica. Tranquilo? Então tá, vamos fazer alguns exercícios para a gente poder praticar melhor. Então, qual que é a massa molar da substância O2? Então aqui eu não me refiro ao átomo oxigênio, e sim ao gás oxigênio, que é formado por 2 átomos de oxigênio. É confuso? Eu sei, parece meio confuso, mas não se preocupa, vai dar certo. Bom, então eu peguei essa figura lá da tabela periódica. A tabela periódica mostra que o oxigênio, ele tem a massa de 15,999. Vamos arredondar para 16 para facilitar a nossa vida, né? Então, olha só, se eu tenho 2 átomos de oxigênio, se cada um deles pesa, tem a massa de 16 gramas, então, 2 vezes 16, 32. Então, a massa molar do gás oxigênio, ou seja, a massa de 1 mol de gás oxigênio é 32 gramas. Facinho, né? Então, vamos tentar complicar um pouquinho mais. Vamos lá. A massa molar da substância H2O, a água. Bom, nós já vimos que o oxigênio tem a massa molar a massa atômica de 16 gramas, ok? E o hidrogênio? Fui lá na tabela periódica e fui verificar o hidrogênio. Bom, o hidrogênio, ele tem a massa de 1,008, então nós vamos arredondar para 1, ok? Então, olha só, na molécula eu tenho 2 átomos de hidrogênio e tenho 1 átomo de oxigênio. Então, eu vou fazer 2 vezes 1 grama, que refere-se ao hidrogênio, mais 1 vez 16 gramas, que se refere ao oxigênio. Então, dessa forma, eu vou somar todo mundo. Então, olha só, 2 vezes 1, 2, mais 16, 18. Então, a massa molar da água equivale a 18 gramas. Opa, peraí. Lembra lá naquele slide que eu passei para vocês? Que eu questionei a respeito da massa deles serem diferentes? Exatamente. Então, olha só, enquanto a massa de um átomo de oxigênio, de um mol de oxigênio seria 16 gramas, 1 mol de água é 18 gramas. Então, tá vendo que como eu mudei a entidade de oxigênio para água, eu mudei o valor da massa? Então, é exatamente como a dúzia. Se vocês tiverem dúvida a respeito, pensa se fosse uma dúzia. Mas se eu estivesse falando de uma dúzia, como que seria isso? E assim pode facilitar bem a vida de vocês. Bom, vamos lá para mais uma. Qual é a massa molar da substância H2SO4, ácido sulfúrico? Então, olha só. Nessa substância, nós vamos ter diferente o enxofre, o S. Na tabela periódica, mostra como enxofre. Bom, o enxofre, ele tem 32,06 gramas por mol, ou seja, 1 mol só de enxofre tem essa massa atômica, ok? Muito bem. Então, eu tenho aqui 2 hidrogênios, 1 enxofre e 4 oxigênios. Débora, como você sabe que só tem 1 enxofre ali? Bom, tá vendo esses coeficientes pequenos que estão embaixo? Ele sempre vai se referir à letra que está à sua direita. Então, o coeficiente, ele vai sempre se referir à letra que está à sua direita. Então, olha só, o 2 se refere ao hidrogênio. O S não tem nada. E depois nós temos o oxigênio, com 4 e logo em seguida o oxigênio. Quando não tiver nada, indica 1. Ou seja, eu só tenho aquele elemento ali. Se houver uma variação de 1, tem que colocar ali qual é a quantidade. Então, esses coeficientes servem para a gente identificar
qual é essa quantidade de átomos presentes na molécula. Tranquilo? Bom, então olha só, 2 vezes 1 grama, mais 1 vezes 32 gramas, mais 4 vezes 16 gramas, ok? Fazendo tudo isso, nós temos um valor de 98 gramas. Então, 1 mol de H2SO4, o ácido sulfúrico, eu vou ter 98 gramas. Mas e se eu não quiser saber só de 1 mol? Se eu quiser saber de uma quantidade diferente? Bom, eu coloquei aqui esse exemplo. Quando eu preciso saber mais do que 1 mol? Bom, nesse caso, você vai pensar o seguinte, lembra da dúzia de novo. Se eu tiver 5 dúzias de ovos, eu vou ter 5 conjuntinhos de 12 ovos, ok? Então, na verdade, se eu quero saber a massa desses ovos, eu descubro a massa de 12, de uma dúzia, e depois multiplico pela quantidade que eu quero, no caso 5. Aqui vai ser a mesma coisa. Eu descobri que 1 mol equivale a 98. Logo, o que eu preciso fazer é multiplicar esse 98 por 5. Assim, eu vou ter o valor de 5 mols daquela substância. Então, olha só, 5 vezes a massa molar vai ser 5 vezes 98 e o valor 490, ok? Então, olha só, agora nós vamos trabalhar com essa questão. Aqui nesse exercício fala assim, quantas vezes a massa da molécula de glicose, e aí a glicose é formada por 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio, é maior que a molécula da água. Então, nós vamos fazer tudo passo a passo. E aí, ele te dá as massas atômicas, que são as massas que estariam na tabela periódica. É interessante frisar o seguinte, existem 2 formas de concurso, para aqueles que pretendem prestar isso em concursos, vestibulares, Enem. O Enem, no Enem, ele simplesmente te dá a massa atômica, exatamente como aqui está mostrando. Existem outros vestibulares, outros concursos, onde ele vai te colocar a tabela periódica e lá ele vai ter o símbolo do elemento, o número atômico e a massa, só. E aí você precisa saber qual símbolo refere-se a qual elemento e identificar, diferenciar massa de número atômico, ok? Mas no Enem, eles costumam fornecer para a gente a massa atômica de todas as substâncias do exercício, não só aquelas que é necessária para fazer o cálculo. Então, precisam ficar muito atentos a isso, ok? Então, olha só, vamos lá para o cálculo. Bom, então, nós vimos que nós temos agora 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Bom, nós já sabemos pelo exercício que a massa atômica do carbono é 12, a massa atômica do hidrogênio, né, do H, é 1 e a massa atômica do oxigênio é 16. Bom, então olha só, eu sugiro vocês a fazerem passo a passo do jeito que eu estou fazendo aqui. Não sai tacando, colocando, digitando, tudo na calculadora, não, porque pode dar errado. Então, primeiro vamos parte por parte. Bom, então aqui eu vou ter uma soma com essas multiplicações. Então, primeiro nós vamos dar o resultado dessas multiplicações. Então, 6 vezes 12, 72. 12 vezes 1, 12. 6 vezes 16, 96. No caso da água, 2 vezes 1, 2. E 1 vezes 16, 16. Tranquilo? Agora nós vamos somar todo mundo. Então, 72 mais 12 mais 96, 180. 2 mais 16, 18. Nós já tínhamos visto isso mais para frente nos exercícios que eu passei antes. Então, olha só, o exercício quer saber o quanto a glicose é maior do que a água. Então, eu preciso fazer o contrário da multiplicação. Já que eu quero saber o quanto maior, quantas vezes ela é maior, eu preciso fazer a conta de divisão, o contrário, para podermos descobrir quantas vezes ela é maior. Tranquilo? Então, é isso que nós vamos fazer. Então, a massa molar da água é 18 gramas.
A massa molar da glicose é 180 gramas. Então, 180 dividido por 18, 10. Então, no exercício, seria a resposta letra E, onde fala que a glicose é 10 vezes maior do que a água, ok? Então, vamos recapitular um pouquinho aqui tudo que nós fizemos. Vamos pensar aqui um pouquinho e fazer um resumo mental aqui. Primeiro, nós fizemos uma revisão do que é mol. Descobrimos que mol é uma quantidade, refere-se a uma unidade de medida. E que ela representa um número, que seria 6,02 vezes 10 a 23. Para você ter uma ideia melhor do que se refere esse número, você escreve no caderno seu 602 e completa com 21 zeros. E assim você vai identificar exatamente o tamanho dessa unidade de medida que nós estamos falando, ok? Depois, nós fizemos o cálculo de uma massa molar a partir de átomos que representam essa quantidade da molécula. Então, por exemplo, na água, nós pegamos lá o cálculo da massa de 2 hidrogênios mais a massa de 1 oxigênio. E assim nós conseguimos, então, fazer a massa molecular. E eu ainda ensinei a vocês que quando um exercício te pedir algo maior do que 1 mol, eu simplesmente vou fazer o quê? Eu vou calcular essa massa molar referente a 1 mol e, posteriormente, eu vou multiplicar pela quantidade de mols que eu preciso, ok? Em seguida, nós fomos trabalhar com esse exercício, onde mostrava a glicose, que tinha carbono 6, hidrogênio 12 e O6. E nós tínhamos que comparar a massa da glicose com a massa da água. Então, nós fizemos o cálculo passo a passo, fomos lá na tabela periódica não, encontramos ali no exercício as massas atômicas de cada um desses elementos, do carbono, do hidrogênio e do oxigênio. Fizemos ali, fizemos os cálculos bonitinho e aí nós descobrimos que, na verdade, a glicose, ela é 10 vezes maior do que a água. Então, olha só, mesmo que eu tenha aqui 1 mol, eu estou falando tudo de massa molar, 1 mol. Então, 1 mol de água tem a massa de 18 gramas e 1 mol de glicose eu tenho 180 gramas. Então, tá vendo que mesmo que eu tenha a mesma quantidade, essa massa pode variar de acordo com a entidade que eu estou trabalhando. Tranquilo? Bom, então eu quero agora agradecer vocês pela presença, por vocês estarem aqui assistindo essa aula. Quero motivar a vocês, se vocês já viram essa matéria no segundo ano, no terceiro ano, se vocês já viram esse conteúdo, então eu gostaria que vocês revisassem ele. Se não, se é algo novo para você, eu vou pedir para você dar uma olhada no seu livro didático, dar uma pesquisada em outra fonte que você tenha. É muito importante porque quando formos trabalhar concentração molar, vamos trabalhar com essa quantidade em forma de mol e não em forma de massa ou mesmo de volume. Então, é importante vocês estarem atentos a como calcular uma massa molar. Isso vai dar para vocês mais agilidade na hora de resolver alguma questão. Tranquilo? No mais, muito obrigada a todos vocês por estarem aqui comigo. Eu quero deixar o meu abraço virtual a todos vocês e estamos aí para uma próxima oportunidade. Então, até mais!